E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu gostaria de dizer que todos são muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, e chegamos no último capítulo. Estou muito feliz, realmente uma vitória. Fiz aí um projeto para nós estudarmos a Bíblia, um capítulo por semana, durante 1189 semanas, porque a Bíblia é constituída de 1189 capítulos. E aí eu comecei essa jornada no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Então eu vou deixar aqui embaixo a playlist para você poder acompanhar aí os outros vídeos. Eu falei sobre a Bíblia, então o primeiro vídeo eu falando aí sobre a Bíblia, que livro é este e tal. Depois eu dei uma introdução a respeito do livro de Mateus, quem escreveu, para que escreveu, quando escreveu, qual era o público ali primeiro que teve acesso a esse livro. Então várias características, né? Quem é Mateus, por que leva esse nome. Então tem esse vídeo e depois do capítulo 1 até agora o capítulo 28, onde nós vamos fechar, concluir esse livro maravilhoso. Então essa playlist eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois desse vídeo, convido você a clicar e poder ver também os outros vídeos. E a partir da semana que vem, nós vamos começar o Evangelho de Marcos. Vamos caminhando. Então, Mateus, agora o Evangelho de Marcos. E semana que vem eu vou trazer um vídeo falando quem é Marcos, quando o livro foi escrito, quais eram os primeiros irmãos e pessoas que leram e tiveram acesso a esse livro, qual foi o ano. Então, essas características aí do livro de Marcos trarei semana que vem. E graças a Deus nós estamos encerrando o capítulo de Mateus. E o capítulo agora, capítulo 28, é extremamente importante, maravilhoso. Nele está descrito a razão da nossa fé. Mas antes também de adentrar, eu gostaria de pedir você que se inscreva nesse canal. Por favor, me ajude aí nessa caminhada. Assista o vídeo, pode compartilhar aí nas redes sociais, para os seus familiares. Aqui eu tento trazer mesmo a palavra de Deus, como ela está. É claro que eu leio comentários, busco algumas coisas para compreender melhor o texto, mas aqui nós vamos ver a palavra de Deus. Não é versículo por versículo, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas é um apanhado sobre do que se trata e os principais pontos aqui que me chamaram a atenção do livro de Mateus. Então, por favor, se inscreve, compartilha, deixa o like, ativa o sininho, faça todas essas coisas aí. Não custa nada pra você, mas pra gente, pra mim, é uma bênção isso daí. Então vamos lá, capítulo 28 de Mateus. Começa, lembra, né? O capítulo 27, nós vemos ali o drama da cruz. Nós vemos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, experimentando a dor, a solidão, a cruz e a morte. Mas o capítulo 28 começa dizendo que depois do sábado, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. Se vocês olharem no capítulo 27, vocês vão ver que elas foram as últimas a saírem quando o corpo de Jesus foi colocado ali. E agora elas são as primeiras a chegar para ver o túmulo do seu mestre amado. Jesus já havia dito várias vezes que ele iria ressuscitar, mas as pessoas tinham ali uma cegueira e não davam total crédito à palavra de Deus. Hoje isso ainda acontece, nós temos a palavra de Deus aqui, nesse livro maravilhoso, mas muitas vezes há um endurecimento no nosso coração e nós às vezes não cremos na totalidade da palavra de Deus. Mas Deus, ele age e Deus cumpre a sua palavra, independente se a gente crê ou se a gente não crê. É claro que quando a gente não crê, a gente acaba sofrendo aí algumas consequências. Essas mulheres mesmo foram lá, elas foram com o intuito de perfumar o túmulo de Jesus, porque elas não podiam fazer isso no sábado, porque no sábado os judeus não podem trabalhar, e elas deixaram para fazer isso no domingo. E aí, o que aconteceu nessa manhã extraordinária, maravilhosa? O versículo 2 fala assim: de repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra
da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve, algo extraordinário. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Esses soldados que, lembra, tinham soldados guardando o túmulo de Jesus para que Jesus não... Eles tinham a ideia de talvez que os discípulos iam vir roubar o corpo de Jesus e falar que Jesus ressuscitou. Mas os discípulos tinham abandonado Jesus, estavam longe dali. Mas Jesus ressuscitou. E esses soldados, eles caíram como mortos. E é interessante porque esses soldados eram homens muito rudes, assim, brutos. Eles estavam acostumados com a violência, com a atrocidade, com o caos. Mas veja que um anjo estremece qualquer ser humano, seja ele acostumado com qualquer coisa. E aí no comentário que eu estou lendo, o autor fala o seguinte: o anjo não parece ter mostrado essa espada flamejante, nem sequer falou com os guardas, mas a presença perfeita atemorizou aqueles rudes legionários. Então eles foram atemorizados pela presença magnífica, pura, perfeita desse anjo de luz. E aí eles ficam ali como mortos, eles correm depois dali, quando eles conseguem se recuperar, eles correm. E aí o anjo fala às mulheres, né, no versículo 5, não tenham medo. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Jesus ressuscitou. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Essa é a palavra de Deus para essas mulheres. E essa é a palavra de Deus para nós. Nós não devemos viver atemorizados, em pânico, com medo, não. O nosso Redentor vive. Ele ressuscitou. E esta é a razão da nossa fé. Nós cremos num Deus todo-poderoso que morreu pelos nossos pecados, mas agora ele ressuscitou. Ele voltou à vida com todo o poder, com toda a glória, com toda a majestade. O Senhor Jesus, ele cumpriu cabalmente as exigências do pecado, da morte, do sofrimento para nos dar essa nova vida. Ele fez isso tudo para que nós pudéssemos ter uma nova vida nele. E agora tudo foi feito. E aí lá embaixo, porque aí o anjo fala para elas, olha, vocês vão lá para Galileia e avisem para os discípulos se reunirem, porque Jesus vai ao encontro deles. E o que essas mulheres fazem? Imediatamente, olha só, as mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Elas tiveram uma obediência imediata. Nós precisamos viver uma vida de obediência imediata. Elas estavam atemorizadas, era tudo muito radical. É radical. Elas viram Jesus morto. Elas viram aquele corpo sem vida sendo conduzido e colocado dentro do túmulo. E agora elas olham, o túmulo está vazio e o anjo fala, vão para Galileia e avisem aos discípulos. Essas mulheres atemorizadas, mas extremamente felizes, elas saem correndo para poder dar essa notícia. E aí no versículo 9 fala assim, no caminho, quer dizer, enquanto elas obedeciam à ordem, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Toda vez que nós obedecemos ao Senhor, Ele vem ao nosso encontro. E nós podemos ter encontros maravilhosos com o nosso Senhor. Por mais que ser obediente exige sacrifício, exige dor. Por mais que fazer a vontade de Deus nós façamos com medo, trêmulos. Mas vale a pena, porque o nosso Senhor vem ao nosso encontro. E aí Jesus se encontrou com essas mulheres. E o evangelho, ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Se não fosse verdade isso daqui que a gente está lendo, provavelmente os discípulos escolheriam homens para estar ali, né? Talvez os discípulos diriam, nós fomos lá, o nosso mestre não está. Mas quem foi as primeiras pessoas que se encontrou com Jesus foi a mulher. Uma mulher se colocou na presença de Deus. Uma mulher, lembra que aquela primeira mulher, né, Eva, nossa mãe, a mãe da humanidade aí, ela foi a primeira mulher que caiu, que pecou, que infelizmente
fez aquilo que ela bem queria e acabou trazendo grande pesar para nós. Mas agora nós somos redimidas pelo sangue de Cristo e podemos ter um comportamento diferente, um comportamento de obediência. E diante desse fato, né, o que elas fizeram? O que as mulheres fizeram? Elas se lançaram aos pés de Jesus e elas adoraram a Jesus. Elas viram a presença maravilhosa, gloriosa, Jesus aqui de carne e osso, mas agora de uma forma diferente, que é um corpo glorificado. E aí, uma frase, talvez a que mais chamou a minha atenção nesse texto, tá em seguida, no versículo 10, a parte B, fala assim, Jesus falou, né? Vão e diga a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. E isso para mim foi muito marcante, porque Jesus fala, vão e diga a meus irmãos. O cristão, aí sim começou desde essa época, a se tratarem como irmãos, né? Porque nós fazemos agora parte de uma família, parte de um corpo, parte de uma igreja. E aí nós costumamos chamar uns aos outros de irmãos. Mas a primeira pessoa que chamou o outro de irmão, não sendo irmão de sangue assim, foi Jesus. Jesus é nosso irmão mais velho. E quando Jesus diz isso é muito significativo, porque esses discípulos tinham abandonado Jesus. As mulheres se mostraram fiéis, estavam lá no túmulo, mas esses homens abandonaram seu mestre, abandonaram Jesus. E Jesus não traz consigo mágoa nem rancor, porque Jesus ele quer nos restaurar. Por mais que a gente tenha abandonado Jesus, por mais que a gente tenha negado Jesus, ele quer restaurar nossa comunhão com ele. E ele então nos chama de irmãos. E quando Jesus chama os discípulos de irmãos, a outra carga, desdobramentos da salvação muito importantes. Porque a morte de Cristo, o seu sacrifício na cruz, é suficiente para perdoar os nossos pecados. Então, com o perdão dos pecados, nós nos tornamos pessoas salvas da ira de Deus. E agora nós somos lavados e redimidos pelo pecado. Mas a salvação ela tem outros desdobramentos que é bem descrito nas cartas paulinas, que quando nós fomos alcançados e agora lavados pelo sangue de Cristo, então agora nós somos predestinados para sermos a imagem de Cristo. E por isso que Jesus fala que, irmãos, Cristo está no corpo glorificado e ele nos garante, nos promete um corpo glorificado. Cristo venceu a morte e ele promete para nós a vitória sobre a morte. Cristo venceu o poder do pecado. O salário do pecado é a morte. Cristo ele é mais do que vencedor e ele nos dá como seus irmãos as vitórias que ele alcançou na cruz. Então agora nós somos eleitos para sermos conforme Cristo. Nós agora somos predestinados a sermos a imagem de Cristo. Nós agora somos colocados numa posição de filhos de Deus por herança. Nós agora recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais através da ressurreição de Cristo. Então estes são os desdobramentos da salvação. E aí o texto continua. E agora o texto traz um relato muito interessante. Lembra dos soldados que caíram como mortos, desmaiaram, aterrorizados? Depois que eles redobraram ali as forças, eles foram correndo e eles avisaram para os principais ali do povo, os príncipes do povo que tinham chamado eles, né? Eles foram falar com o governador romano, mas tinham chamado eles para guardar o túmulo. Os soldados, aterrorizados, contaram para eles, olha, um anjo veio e tinha muita luz, o rosto dele era como um relâmpago, ele rolou a pedra, Jesus não tá lá dentro do túmulo. E quando a gente viu tudo isso, porque até um terremoto aconteceu, a gente desmaiou de tanto medo. E com certeza esses homens falaram de forma assim aterrorizante. E aí, o que aconteceu? Os principais lá do povo, os sacerdotes, fariseus, falaram para eles, olha, calma, vamos fazer o seguinte, a gente vai pagar para vocês um valor aqui para vocês ficarem quietos. Não conte isso para ninguém, deixa aqui só com a gente, porque se vocês falarem isso para outras pessoas, vai acabar descobrindo aí que Jesus é Deus. E aí, eles não quiseram, gente, isso é muito incrível,
porque os soldados viram o momento que esse anjo desceu, que a ressurreição veio. Eles viram, eles contaram vividamente para os principais sacerdotes do povo, contaram aquilo ali. E o que aconteceu? Uma propina rolou para que eles ficassem quietos. Diante do governador, esses principais sacerdotes iriam falar a favor desses soldados, porque esses soldados aqui, eles mereceriam pela lei romana a morte, porque o túmulo, Jesus não estava no túmulo, então eles iriam merecer a morte, mas os sacerdotes falaram, não, pode deixar, a gente vai resolver tudo aqui, vamos ficar em silêncio. Aqui é um fato que tem acontecido hoje em dia. As pessoas, diante da realidade, diante da verdade, elas mudam a verdade pela mentira. E hoje a gente precisa estar brigando com as pessoas, explicando, gente, a grama é verde. A grama é verde. E o povo tá colocando outras coisas, dizendo que não, que a grama não é verde, que é outra cor e tal, entendeu? Essa bagunça mental, essa mentira, ela está solta no mundo. E olha, nós vemos aqui. E hoje nós vivemos essa realidade. A realidade de que a verdade está sendo mudada pela mentira, então as pessoas abraçam a mentira, compram a mentira e deixam a verdade. Porque se eles admitissem, olha, Jesus ressuscitou, isso demandaria deles uma mudança total de vida. E quando a pessoa ela se encontra com Cristo, quando ela vê Cristo, ela só tem duas reações. Ou ela tem ódio de Cristo, porque ela quer ser adorada, ela quer viver para si, ou ela então adora a Cristo. Nosso coração é um coração adorador e nós vamos adorar alguma coisa. E esses homens, eles escolheram adorar a mentira. Pegaram esse suborno e seguiram com a mentira de dizer que Jesus ele não estava, que a ressurreição de fato não aconteceu. E essa mentira era contada entre os judeus até esse momento aqui que Mateus escreve este livro. Mas no livro de Atos nós vemos, porque o relato aqui ele é bem breve, mas no livro de Atos nós vemos que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas e todas essas pessoas viram de fato Jesus. O evangelho, a partir de então, é um relato vívido de que, olha, Jesus ressuscitou. Esse é o cerne do cristianismo. Jesus sofreu na cruz, morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Ele não está no túmulo. E essa igreja que nasce e que começa a existir, começa com essa visão clara. Por isso que muitos, o cristão, ele não mata, mas ele morre pelo evangelho. E por isso que muitos ao longo da história morreram por amor ao evangelho, porque viram Cristo ressuscitado e o poder que é operante na obra de Cristo. E aí, o texto termina falando sobre a grande comissão, que é um texto muito conhecido em Mateus, Marcos, Lucas e João. Consta esse relato. Aqui é bem resumido, mas é dito que Jesus... Vou ler, né? Versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a ordem que Jesus deu aos seus discípulos e é a ordem que Jesus dá para nós. Nós, quando cremos em Jesus, e se você já creu em Jesus como Salvador, agora essa é a ordem que Jesus dá. Olha, vão pelo mundo e façam discípulos. E fazer discípulo é uma tarefa que exige tempo, dedicação e amor ao Senhor, porque envolve todo o seu tempo, envolve a sua maneira de viver. Então não é só distribuir um folheto, mas distribuir um folheto é importante. Não é só falar de vez em quando do evangelho, mas isso também é importante. Mas é o fazer discípulos, é caminhar com alguém, é se dedicar a alguma pessoa, de caminhar com essa pessoa, fazendo com que ela compreenda o evangelho, quem é Jesus, por que nós necessitamos de Jesus,
o problema que existe, que é o problema do pecado, e como ele pode ser resolvido. E depois dessa pessoa crer nesse Senhor maravilhoso, agora ela tem que viver a partir desse Senhor. O que esse Senhor nos pede? Né? Qual é o custo de seguir ao Senhor? Há um custo, qual é? Mas também há recompensas. Quais são essas recompensas? E quem é Jesus? Esse relacionamento pessoal de compreender, de amar, de ver o Senhor Jesus, de ouvir a sua palavra, de amar a sua palavra. Então, fazer discípulos é extremamente importante, extremamente desgastante, mas é uma obra que cabe a nós fazermos, porque agora esse é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando o obedecemos. E eis aqui a ordem do nosso mestre: vão, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí tem uma promessa no final, né? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O serviço ao Senhor é um serviço, não é um serviço solitário, é um serviço na companhia do nosso Senhor. Nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, me leva onde o Senhor está e me envolve naquilo que o Senhor está fazendo. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que sustenta a palavra dele, é o Senhor que sustenta a igreja, é o Senhor que sustenta as nossas vidas. Então, ele nos deixa ser participantes da sua obra. Então, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, me leva, Senhor, onde o Senhor está, me envolve naquilo que o Senhor está fazendo. Deus, ele deseja salvar pessoas, Deus deseja levar pessoas à maturidade e ele quer usar você como essa ferramenta. Então, permita-se ser usado pelo Senhor. A obra é dele, quem salva é ele, quem convence é ele, quem dá o crescimento é ele, mas nós precisamos semear essa semente, regar essa semente para a glória do nosso Deus. Então aqui eu finalizo o Evangelho de Mateus. Gostei demais, as minhas impressões sobre o livro foram maravilhosas. Minha mente mudou a respeito de quem é Jesus. O livro deixa claro que Jesus tem exigências, há um custo para seguir a Jesus, mas esse Cristo, ele é cheio de amor, cheio de misericórdia, um Deus que nos dá outras oportunidades, e esse Deus deseja ser conhecido por nós. Então, leia a Bíblia, busque a presença do Senhor, medite na palavra de Deus, porque isso vale a pena. E conforme você vai crescendo no conhecimento de Deus, conforme você vai crescendo na maturidade cristã, todas essas exigências do Evangelho vão sendo capacitadas pelo Senhor para que você as faça. Deus nos exige muitas coisas, mas Ele fala que estará conosco. Ele é a nossa rocha, Ele nos dá orientação, Ele nos dá capacitação. Então que Deus abençoe sua vida, alargando os seus olhos e a sua compreensão para compreender quem é Deus. Que Ele te abençoe e até a próxima, mas agora no livro de Marcos, tá bom? Até a próxima, valeu!